Frankenstein, Mary Shelley, capítulo 3. Quando completei 17 anos, meus pais decidiram que eu fosse estudar na Universidade de Ingolstadt. Até então, frequentar as escolas de Genebra, mas meu pai julgava necessário, para completar minha educação, que eu me familiarizasse com a gente e os costumes diferentes dos do meu país de origem. Minha partida foi marcada para um futuro próximo, mas antes que chegasse o dia marcado, ocorreu o primeiro infortúnio da minha vida, um presságio, a bem dizer, da minha futura derrota. Elizabeth contraiu escarlatina. A enfermidade foi grave e ela esteve em perigo de vida. Minha mãe entregou-se totalmente ao seu cuidado. A princípio, ainda atendeu aos nossos rogos e argumentos, mostrando-lhe os riscos de se expor em excesso. Mas quando percebeu que a vida de sua predileta estava sob ameaça, redobrou em solicitude no atendimento à enferma. Elizabeth foi salva, mas as consequências da imprudência recaíram sobre a enfermeira. Ao terceiro dia, adoecia minha mãe. Sua febre foi acompanhada dos sintomas mais alarmantes, levando os médicos a manearem a cabeça, prognosticando o pior. Não lhe faltaram, porém, a coragem e a bondade, tônica de sua vida, em seu leito de morte. Ela pousou sobre as mãos de Elizabeth. Meus filhos, disse ela, minhas esperanças de felicidade futura eram baseadas em sua união. E essa esperança será agora o consolo de seu pai. Elizabeth, minha querida, compete a você tomar meu lugar junto a meus filhos menores. Feliz e amada como tenho sido, entristece-me ser arrebatada da companhia de todos vocês, mas esse sentimento não me parece digno. Desejo enfrentar com resignação a morte, na esperança de encontrá-los em outro mundo. Morreu serena, com a beleza da ternura estampada em seu semblante. Não cabe descrever os sentimentos daqueles cujos laços de afeto se romperam pelo mais irreparável dos males. Nas faces, o desespero, e em torno, o vazio. Como é penoso admitir que o ser que nos acompanhava dia a dia e cuja existência parecia parte da nossa própria vida tenha partido para sempre, que a doçura de seus olhos bem-amados se tenha extinguido e que nunca mais nos soará aos ouvidos essa voz familiar, perene mensagem de afeto e carinho. A essas reflexões dos primeiros dias, a passagem do tempo vem juntar a dureza da realidade, e só então nos damos conta da verdadeira dor e da amargura. A quem, todavia, não terá essa mão implacável arrebatado alguma vez um ente querido? Por que descrever essa mágoa que todos já sentimos ou sentiremos um dia? Eis que chega, afinal, o tempo em que o pesar transforma-se em vício e é preciso coragem e conformação para bani-lo, morrer a nosso ente mais querido, mas os deveres a cumprir subsistiam. E é preciso retomar o curso da vida, prosseguir com os outros e aprender a julgar-nos ditosos quando alguém ainda nos resta. Minha partida para Ingolstadt, retardada por esses acontecimentos, voltava agora a ser decidida. Consegui de meu pai dilatar o prazo para várias semanas, pois parecia-me sacrilégio abandonar então o recolhimento do lar enlutado para precipitar-me no burburinho da vida. Partir era uma nova tristeza que recaía sobre mim. Não me agradava deixar os que me restavam, sobretudo estando ainda Elizabeth sob os efeitos do recente golpe. Ela, por outro lado, tentava dissimular a própria mágoa, esforçando-se para consolar os demais. Encarava a situação com firmeza e assumia suas obrigações com o maior zelo, devotando-se àqueles que se habituara a tratar por tios e primos. Jamais a vi tão encantadora como ao recuperar o sorriso, prodigalizando-o a todos, ocultando a própria dor para fazer-nos esquecer a nossa. Finalmente chegou o dia da partida. Clerval passou conosco minha última noite em casa. Ele tentara persuadir o pai a permitir-lhe que me acompanhasse e se tornasse meu colega nos estudos. Esbarrou, porém, na obstinada recusa do comerciante, que só via indolência e dissipação nas aspirações do filho, que viu assim frustrados seus desejos de alcançar uma educação liberal. Henry pouco falou, mas de suas poucas palavras e pelo lampejo dos seus olhos, percebi que se mantinha no firme resolução de não subjugar-se à rotina e à vulgaridade do comércio. Ficamos acordados até tarde, procurando retardar ao máximo o momento de dizer adeus. O momento, contudo, chegou e nos retiramos, cada um para o seu quarto, a pretexto de repousar.
Mas quando, de madrugada, desci para tomar a carruagem, que já me esperava, estavam todos ali. Meu pai para abençoar-me, Clerval para apertar minha mão, Elizabeth para renovar seus rogos de que lhe escrevesse com frequência e fazer as últimas recomendações, tão ao jeito feminino, ao caminho companheiro de folguedos e de tantas horas tranquilas e despreocupadas. Atirei-me na carruagem e mergulhei em reflexões melancólicas. Eu, a quem nunca faltara a companhia, agora estava só. Na universidade devia conquistar meus novos amigos e ser meu próprio protetor, sendo preciso vencer minha natural aversão a caras novas, que nascera da reclusão e da tranquilidade do ambiente doméstico em que sempre vivera. Amava meus irmãos, a Elizabeth e a Clerval. Eram meus velhos rostos familiares e me julgava de difícil adaptação à companhia de estranhos. Mas à medida que prosseguia a jornada, esses pensamentos iam cedendo lugar ao ânimo e às esperanças. Ante a perspectiva de adquirir o sonhado conhecimento e de desempenhar no convívio social minha função entre meus semelhantes, não havia, portanto, de que me arrepender. A viagem foi longa e cansativa, e senti alívio quando vislumbrei à distância o alto e branco campanário da cidade. Desembarquei e fui logo conduzido ao meu alojamento solitário, a fim de passar a noite à vontade. Na manhã seguinte, fiz a entrega de minhas cartas de apresentação e visitei alguns dos professores. O acaso, ou quem sabe o anjo destruidor, que parece querer assegurar seu poder sobre os meus atos, desde o momento em que, relutante, deixei a casa paterna, conduziu-me primeiramente a Monsieur Krempe, professor de filosofia natural. Era um homem um tanto brusco, mas profundo conhecedor da matéria que lecionava. Fez-me várias perguntas para aquilatar o meu progresso nos diferentes ramos científicos da filosofia natural. Respondi-lhe sem maiores cuidados e até certo ponto com desdém, mencionando os meus alquimistas como os principais autores que estudara. O professor olhou-me fixamente. De fato, gastou seu tempo estudando essas tolices? Perguntou. Como eu confirmasse, ele prosseguiu. Cada minuto, cada instante que dedicou a tais livros foi totalmente desperdiçado. Sobrecarregou a memória com sistemas e uma nomenclatura inúteis. Santo Deus, em que confins do mundo terá vivido, onde não encontrou ninguém bastante gentil para esclarecer-lhe que tais fantasias, que absorveu tão avidamente, são velhas de um milênio e estão absolutamente superadas? Confesso que não esperava ainda encontrar, nesta era de luz e ciência, um discípulo de Alberto Magno e Paracelso. Meu jovem, deve reformular inteiramente os seus estudos. Assim falando, ele afastou-se e anotou uma lista de vários livros sobre a matéria. Recomendou-me adquirir e despediu-me, após mencionar que no princípio da semana seguinte pretendia iniciar a série de palestras sobre filosofia natural em suas relações gerais, e que Monsieur Waldman, seu colega, faria conferências sobre química em dias alternados com os de suas lições. Voltei aos meus aposentos não decepcionado, pois já disse que eu próprio há muito tinha renegado aqueles autores que o professor condenara, mas voltei sem a mínima inclinação a reiniciar tais estudos, sob qualquer forma que fosse. Monsieur Krempe, um homenzinho atarracado, de voz áspera e rosto repulsivo, não me predispôs favoravelmente às suas pesquisas. Fiz um retrospecto das minhas conclusões desde os primeiros tempos. Quando criança, não me satisfizeram os resultados prometidos pelos modernos professores da ciência natural. Numa confusão de ideias, somente explicada pela minha pouca idade e falta de orientação, eu tinha voltado sobre os passos do meu conhecimento e trocado as descobertas dos recentes pesquisadores pelas utopias dos alquimistas marginalizados. Além disso, passara a menosprezar as aplicações práticas da moderna filosofia natural. Mas agora o panorama era outro. A preocupação do pesquisador parecia limitar-se ao aniquilamento daquelas fantasias em que antes se baseava meu interesse científico. Ingloriamente pediam-me que trocasse quimeras mirabolantes por realidades acanhadas. Tais foram as reflexões a que me entreguei nos 2 ou 3 primeiros dias de residência em Ingolstadt, tempo que empreguei principalmente procurando familiarizar-me com o local e as principais personalidades do meu novo ambiente. Entretanto, como houvéssemos entrado em outra semana, lembrei-me das informações que me dera Monsieur Krempe sobre as conferências. Desejei que os ensinamentos de Monsieur Waldman, que eu ainda não conhecia,
pois até então estivera ausente da cidade, pudessem ter maior atrativo que ouvir o outro sujeitinho convencido a deitar palavrório do alto de sua cátedra. Em parte por curiosidade, em parte por desfastio, entrei na sala de conferência pouco antes que chegasse Monsieur Waldman. Era bem diferente do meu colega. Aparentava uns 50 anos de idade e tinha um aspecto benevolente. Ainda tinha os cabelos escuros, com uns poucos fios grisalhos nas têmporas. Era de baixa estatura, o que ele procurava compensar com sua postura emperdigada, e tinha a voz mais suave que já me foi dado ouvir de um homem. Iniciou a conferência recapitulando a história da química e dos vários aperfeiçoamentos que foram sendo introduzidos por sábios de diversas épocas, pronunciando com ênfase o nome dos mais notáveis. Fez então um repasse do atual estágio da ciência, explicando muito dos seus termos elementares. Após efetuar umas tantas experiências preparatórias, concluiu enaltecendo a química moderna com palavras que jamais esquecerei. Os antigos mestres dessa ciência, disse ele, prometeram o impossível e nada realizaram. Os modernos muito pouco prometem. Sabem eles que os metais não podem ser transmudados e que o elixir da longa vida é quimera. Mas esses contemporâneos, cujas mãos parecem feitas apenas para remexer corrosivos em cadinhos e olhos para olharem através do microscópio, na verdade realizaram milagres. Eles penetraram no recôndito da natureza e revelam como ela opera em suas funções mais secretas. Eles galgam o espaço, descobriram o processo de circulação do sangue e a natureza do ar que respiramos. Adquirimos novos e quase limitados poderes, e podem comandar o trovão nos céus, reproduzir nos laboratórios os terremotos e prescrutar o mundo invisível. Perguntou-me se seriam essas palavras uma dissertação do professor ou um oráculo prenunciando minha destruição. Em verdade, à medida que ele falava, sentia-me como se minha alma estivesse em luta com um inimigo impalpável. Uma a uma foram tocadas as peças que formam o mecanismo do meu ser, e logo minha mente foi totalmente tomada por um único pensamento. Por mais que se tenha feito, bradou a alma de Victor Frankenstein, muito mais eu alcançarei. Desbravarei novos caminhos, explorarei forças desconhecidas e revelarei ao mundo os mistérios da criação. Naquela noite, não consegui pregar o olho. Meu íntimo achava-se em estado de insurreição e torvelinho. Impunha-se que se restabelecesse a ordem, mas faltavam-me forças para tanto. Só ao romper da madrugada veio o sono de puro cansaço. Ao despertar, meus pensamentos passados eram como um sonho remoto. Permaneceu viva apenas a resolução de retomar os meus antigos estudos, devotar-me à ciência para a qual julgava possuir talento natural. No mesmo dia fui visitar Monsieur Waldman. Suas maneiras na intimidade eram ainda mais distintas do que em público, pois a austeridade que ostentava em aula era no seu recesso substituída por ilimitada cortesia e afabilidade. Narrei-lhe mais ou menos o mesmo que dissera ao seu colega sobre minha iniciação. Ouviu-me com atenção, mas não pôde deixar de sorrir quando citei Cornélio Agripa e Paracelso, embora sem o desdém que demonstrara Monsieur Kemp. Quando terminei, ele adiantou: os filósofos modernos devem muito a esses homens, que forneceram a maior parte das bases do seu conhecimento. Eles legaram-nos a fácil tarefa de dar nomes novos e ordenar em classificações correlatas os fatos para cuja descoberta concorreram em grande parte. Mesmo quando falsamente dirigidos, os esforços dos homens de gênio sempre contribuem para beneficiar a humanidade. Ouvi essas ponderadas assertivas e disse-lhe que sua conferência afastara meus preconceitos contra os químicos modernos. Usei os termos comedidos que a modéstia e a deferência impõem ao discípulo diante do mestre, sem todavia esconder o entusiasmo pelos trabalhos que pensava realizar. Pedi-lhe conselhos sobre livros que deveria adquirir. Sinto-me feliz, acrescentou Monsieur Waldman, por ter conquistado um discípulo, e se sua aplicação for igual à sua capacidade, não tenho dúvidas quanto ao seu êxito. A química é o ramo da filosofia natural em que se alcançaram e ainda se pode alcançar os maiores progressos. É por isso que me interessei particularmente por ela, sem, contudo, desenhar outros ramos da ciência. Ninguém seria um bom químico se concentrasse sua atenção apenas nesse setor do conhecimento humano. Se o seu desejo é realmente tornar-se um homem de ciência, e não somente um experimentador medíocre, eu o aconselharia a dedicar-se a todos os ramos da filosofia natural, inclusive a matemática. Conduziu-me então a seu laboratório
Explicou-me o emprego de diversos aparelhos, instruindo-me quanto a tudo que deveria adquirir e pondo à minha disposição o seu próprio material, a partir do momento em que meu adiantamento eliminasse o risco de estragá-lo. Deu-me também a lista de livros que eu pedira e depois disso despedi-me. Assim terminou aquele dia memorável em que se decidiria meu futuro.